Aqui pelo canal Verdade Oculta 2, nós estamos lendo o livro de Hebreus. Estamos vendo aqui sobre o sacerdócio, viu? Sacerdócio levítico, aquele sacerdócio de Arão, e a mudança, a transição para o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo aqui as diferenças. E a carta aos Hebreus é justamente uma carta a Israel, vamos dizer assim, não é verdade? Ao povo de Israel, para que aquele povo pare, de uma vez por todas, de ficar preso ao tabernáculo, preso à velha aliança, preso às leis de Moisés, e que se prenda agora ao novo mandamento de Cristo, que se prenda agora à nova aliança. Então nós vamos continuar lendo. Nós já lemos aqui que nós estamos no capítulo 7, vamos ler o 7 e o 8, tá certo? Estamos no verso número 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio mudou? Mudou. Era o sacerdócio levítico, de Arão e seus descendentes. E depois mudou para o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus Cristo. Mudando-se o mandamento, o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. A lei também mudou, da lei de Moisés para a lei da nova aliança. Qual é essa lei? Jesus disse, muito simples, um mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também amai-vos uns aos outros. Porque aquele de quem estas coisas se dizem, é o 13, viu? Pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus pertence à tribo de Judá, e quem servia ao altar era a tribo de Levi. Vamos em frente. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, olha aí o que eu estou dizendo, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdotes, dessa e de nenhuma outra, e muito menos de nós brasileiros. Nós não temos que ter sacerdote. Ah, meu amado Rubens, mas eu não tenho sacerdote. Não estou falando no título, não. Eu falo a função. Se você tem um líder religioso que faz a função de sacerdote, olha que isso está errado perante a palavra de Deus. Perante Jesus isso está errado. Presta atenção e vá analisando. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, o antigo mandamento. A antiga aliança, Paulo chama de mandamento carnal, não é espiritual. Porque dele, assim se testifica, tu és sacerdote eternamente. Jesus, é claro, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e da inutilidade. Está entendendo, meu amado? O Velho Testamento, a antiga aliança, a aliança com Moisés, com Abraão, foi tudo para o espaço aéreo. Está escrito aqui em Hebreus 7,18. Porque o precedente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por que ele era fraco? Porque tinha que se aplicar sacrifício sempre. Nunca resolveu o problema. E Jesus fez sacrifício perfeito. Nós vamos continuar lendo. 19. Vai lendo comigo. É Hebreus 7,8 que nós vamos ler aqui. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei de Moisés, viu, meu amado? E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Qual é a melhor esperança pela qual chegamos a Deus? Qual é o único caminho que leva a Deus? É Jesus, o Yoshua, é o Salvador. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Deus falando do Filho, ó, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E de tanto melhor concerto, Jesus foi fiador. Aleluia! Glória a Deus! O concerto da graça é muito maior e melhor do que o concerto fajuto da lei de Moisés. E por esse concerto, Jesus assinou embaixo
com letras de tinta, sim, tinta vermelha, que saiu de dentro dele sangue. Leia de novo, meu amado, Hebreus 7, 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Você seria fiador de algum conserto, meu amado? Claro que seria se você tivesse ampla certeza que estaria fazendo a coisa correta. E Jesus foi fiador não do conserto de Moisés, mas do conserto da nova aliança. Um conserto perfeito. Quando for alguém entrar com a arca da aliança, velho pacto, aonde você está, meu amado? Deixa eles entrar, mas você sai. Não fica num lugar desse não, porque se Jesus voltar nessa hora, com certeza você estará servindo aos tabernáculos. E Jesus diz em Hebreus 13, não participa da mesa de Cristo quem serve aos tabernáculos. Quem fica com a lei de Moisés, da graça tem caído. Vamos continuar, 22. Repetindo 22 que é importante, marca aí na sua Bíblia. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Você já viu que os pregadores não costumam ler a Bíblia com você, meu amado? Porque se lê, eles caem do cavalo. Eles só dão pedacinhos e pedacinhos, meu amado. Se for para a leitura, cai do cavalo, porque fala uma coisa que está escrito outra. Mas, meu amado Rubens, você se contradiz, você está falando da... Não, meu amado, é porque eu estou com a Bíblia na mão, o livro. Mas isso aqui é um objeto. Eu posso rasgar, jogar fora, fazer o que for, isso é um objeto. Agora, aqui nele, a Sagrada Escritura, escrita por homens, inspirados por Deus. Aqui no livro, a Bíblia. Então, a gente tem que separar as coisas. Existe um livro, um objeto, livro, isso aqui é um objeto. Olha aqui outro objeto, ó, uma chave de fenda. Isso aqui é um objeto, é um livro. Mas aqui nesse livro tem as Escrituras Sagradas, que os padres compilaram na Bíblia. Mas as pessoas dão mais valor à Bíblia do que às Escrituras Sagradas. E dão mais valor à Bíblia do que a Jesus. Porque quando eu falo que a palavra é Jesus, eles querem me comer. Era para brigar o contrário. Eles brigam pelo objeto. Não brigam pelo Senhor, pelo Salvador. Tá certo? Aqui, no livro, a Bíblia, onde tem as Escrituras Sagradas, onde tem a palavra de Deus nela, ela não é a palavra, ela contém a palavra de Deus. Aqui não está escrito que a Bíblia é a palavra. Aqui está escrito que Jesus é a palavra. Temos que acreditar da forma que está assim, meu amado. Não é da forma que te ensinaram, não. Então a gente faz diferente. Eu estou lendo Hebreus 7 e 8 com você. Nós estamos lendo juntos. Tá certo? É um trabalho diferente que você vê por aí. O pastor pregando, faz um remendo de coxa de retalho, pega um pedacinho aqui, outro ali, faz um sermão bonito, um sermão temático, um sermão expositivo, mas eu fico com textual. Eu vou aqui no texto, inteirinho, sem parar. Vamos direto aqui lendo, para ver, porque o raciocínio de Paulo quando escreveu, ele tem que ser mantido. Isso é mantido quando a gente pega ele por inteiro. Então vamos ler aqui o 7 e 8, que ele está falando sobre sacerdócio, a mudança de sacerdócio. O tempo já está acabando, eu estou meio rouco, são 23 e 32 horas que eu estou gravando aqui, mas vamos em frente. De dia não dá tempo, tem que ser à noite, ué. Vou voltar no 22, vamos em frente, ó. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Não é algo perfeito. Mas este, porquanto permanece eternamente, e tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem intercede por você, meu amado, é seu líder, fazendo papel de sacerdote? A Bíblia diz que isso não está correto. A palavra de Deus, escrita por Paulo, diz que não está correto. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus que intercede, é ele. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus, homem. A palavra já diz, Jesus, homem, porque não precisa de outro homem. Para fazer papel de sacerdote, mesmo que tenha nome de pastor, a palavra diz assim, assim eu creio. Vamos continuar lendo Hebreus 7, a partir do capítulo 25.
Estamos fazendo aqui uma leitura da Bíblia, o que deveria ser normal, mas nós não vemos isso. Nós vemos sim longas saudações em praça pública. A televisão é uma praça pública. E palavras repetitivas para serem vistas pelo homem. Senhor, cuida daquela criança, Senhor, daquele hospital, porque o Senhor diz na sua palavra que nunca viu um justo, Senhor, mendigar o pão. Na sua palavra está escrito, Senhor. Isso não é para Deus, meu amado, isso é para você ouvir, para te enganar. E são palavras repetitivas. Na sua palavra está escrito. O Senhor sabe o que está escrito lá, ora. Isso é repetições, emulações, feitas como saudações em praças públicas para serem vistas pelos homens. Mas não se preocupe com isso, porque a palavra diz que quem faz isso já recebeu a sua recompensa, porque servem ao seu próprio ventre. Sabe o que é o seu próprio ventre? Seu próprio ânus. É isso que a Bíblia está falando. Não adianta tapar o sol com a peneira. Esses homens servem aos seus próprios ventres. Não é assim, não. Eu creio que o correto deveria ser, sabe o quê? Não está escrito aqui a palavra revelada, aqui na palavra, que é a Bíblia, aqui, ó. As Escrituras Sagradas estão aqui no livro chamado Bíblia, que os padres fizeram. É nele que eu leio. Ah, eu leio na católica, leio na protestante, eu leio qualquer uma. A palavra está aqui dentro, eu leio nela. Tá certo? Eu não sou bibliólatra. Eu não me prendo em Bíblia. Bíblia é livro. Eu me prendo em Jesus Cristo. Se me tirar a Bíblia, não tem problema, meu amado. Para mim não tem. Eu já conheço. Esses mandamentos estão gravados na tábua do meu coração, como nós vamos ler aqui mais adiante. Então pode tirar a Bíblia. Para mim pode tirar. Isso não faz falta. Faz falta para mim que não posso ficar sem Jesus, que é Yahushua. Nós falamos Jesus porque estamos acostumados assim, para não dar um nó. Né? Alimento sólido, está aqui em Hebreus mesmo. Alimento sólido é só depois do alimento de leite, né? Então vamos no leitinho, porque no leitinho a gente chega lá, né? Vamos falando então, é Jesus mesmo, mas sabemos que é Yahushua. Na verdade, é 25 que eu parei. Hebreus 7, estamos lendo Hebreus 7 e vamos ler Hebreus 8, tá certo? Aqui nesses vídeos que eu estou fazendo aqui com você. Vamos lendo. Depois pode comentar à vontade aí. Quem quiser meter o pau, pode meter o pau. Eu não tiro o comentário, não. Comenta do jeito que quiser, fala que eu sou herege, mas eu não peço aqui um centavo para fazer esse trabalho evangelístico. Quando eu estou falando lá em qualquer coisa de vender DVD, não é DVD de trabalho espiritual não, meu amado. É só notícia. É só jornalismo, tá certo? Aqui não tem isso aqui, não. Aqui é a minha parte espiritual da coisa. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus pode interceder por nós, porque só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Já diz homem para não precisar de outro. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente. Esse pode interceder porque ele é inocente. O líder religioso que você anda seguindo é inocente de alguma coisa? Vamos lá. Imaculado. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Claro que é mais sublime do que os céus. Os céus também poderiam chamar de um objeto. Jesus não é objeto. Jesus é o Salvador, meu amado, o nosso Salvador. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes daquela velha aliança, de oferecer cada dia sacrifícios. Todo dia eles ofereciam sacrifícios que eles pecavam todo dia. Primeiramente por seus próprios pecados, olha. E depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Esse fez um sacrifício perfeito, Jesus. 28. Porque a lei de Moisés, aquela lei antiga da velha aliança, não siga aquilo, meu amado. Corra daquilo. Quem segue a lei da graça tem caído. Porque a lei constitui sumos sacerdotes e homens fracos. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, porque a lei acabou, constitui o Filho perfeito para sempre. Está prestando atenção, meu amado? Isso aqui é sério. Porque a lei constitui a lei de Moisés. Aquela lei antiga que muitos servem até hoje. Fica preso a ela por causa do dízimo. Aí se prende a toda a lei porque não quer escapulir do dízimo, que é da lei. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos,
Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Vamos para o 8? Nós estamos lendo Hebreus 7 e 8, viu? Nessa linha de vídeos. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Quem é o nosso sumo sacerdote, meu amado? É Jesus, sentado ao lado do Pai. É Jesus sentado ao lado do Pai, não é certo? É Yehoshua, ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, verso 2, olha que palavra é essa. Olha aqui, meu amado, presta atenção nisso aqui, olha aqui. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Foge do tabernáculo, meu amado, corra do tabernáculo, feito por mãos de homem. O tabernáculo de Jesus é espiritual, e a casa de Deus não é o que falam para você não, meu amado. Não fala, vamos dar dinheiro aqui para ajudar na casa de Deus, vamos aqui colaborar com as despesas da casa de Deus. Não é assim que falam, meu amado. Vamos ver o que é a casa de Deus aqui, na palavra. Porque todo sumo sacerdote, vai vendo, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário, que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. E Jesus tinha e ofereceu a si próprio. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que ofereceram dons segundo a lei, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Deus falou assim para Moisés, né? Mas, por outro lado, todavia, olha aqui, advérbio de negação, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está firmado em melhores promessas. Meu amado, quando você vê um culto aí que as pessoas falarem das promessas de Abraão, promessas de Moisés, promessas de José, meu amado, corre, porque essas promessas são ruins, não são boas. Aqui está escrito assim, mas agora, capítulo 8, verso 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, Jesus, claro, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. As promessas de Jesus, meu amado. A graça. Quais são as promessas de Jesus? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, quer me seguir? Pega a sua cruz e me segue. Olha, aquele que não cuida dos seus é o pior do que o ímpio. É, meu amado. Mas agora o 7. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Se a lei de Moisés fosse perfeita, se a aliança de Deus com Moisés, com Abraão, com Noé, com Adão tivesse sido perfeito, se as alianças anteriores tivessem sido perfeitas, não haveria necessidade de mudar as alianças. Ele fez aliança com Adão, fez aliança com Noé, fez aliança com Abraão, renovou a aliança com Isaac, fez com Moisés, renovou com Josué, e nada deu certo. E que é isso, cara? A aliança que deu certo é com Jesus. Ainda tem gente buscando as alianças velhas por causa das promessas de comer o melhor dessa terra, daquela época antiga, que era para Israel. Aquilo não era para nós não, meu amado, presta atenção. Nós éramos considerados prostitutos e imundas perante aquela lei de Moisés. Aquilo era para Israel e nós não somos Israel. Bote isso na sua cabeça, você não é Israel, você é brasileiro. Quem se diz Israel, mas não é, mas mente, é sinagoga de Satanás.
Está escrito em Apocalipse 2:9 e 3:9. Nós vamos continuar no capítulo 8 de Hebreus. Fica comigo aí. Nós estamos fazendo aqui a leitura do capítulo 7 e 8 de Hebreus. Nós já estamos no capítulo 8, no verso número 5. Vamos começar daqui, vamos lá. É até o número 13. Os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora lançou ele o ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-los, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Qual concerto, meu amado? O concerto de Cristo, a graça. O concerto que nós fomos enxertados nele. Nós éramos gentios e fomos enxertados nesse concerto de Jesus. Pelaquela promessa a Abraão lá atrás, em ti serão benditas todas as nações. Nação brasileira também. Bendita em Abraão, naquela promessa antiga, através de Jesus Cristo. Vamos entender direitinho, meu amado. Porque se aquele primeiro... tá aqui, já passou. Não segundo o concerto que fiz com... deixa eu ver o 8 de novo. Estou ficando com pigarro. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca seria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-lo lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis aonde? Nas pedras, nas 10 pedras, aliás, nas pedras dos 10 mandamentos. Porei o meu concerto, porei as minhas leis, olha as leis de Deus onde são postas, olha aqui, no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Onde é que tem que estar as leis de Deus para nós, meu amado? Nas tábuas de Moisés, aquelas tábuas sujas, de pedra, que já sumiram lá junto com a arca. O Senhor deu um sumiço naquilo tudo, que aquilo tudo hoje para nós é como sujeira, porque era tudo um concerto fajuto. Na época, lá para Israel, nunca foi para nós, e Jesus é o concerto perfeito. É naquilo que a gente tem que estar firmado, meu amado? Claro que não, corre daquilo. Nós somos firmados em Jesus Cristo. É o que está dizendo aqui em Hebreus, E não ensinarás, olha aqui, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração. Está entrando no seu entendimento só agora essas leis, meu amado? Então, aleluia por isso. E as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, dos seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar, e já acabou há muito tempo. Esqueça o concerto da lei e fique com o concerto da graça de Jesus. A sua graça me basta, não é assim que falamos? Tem que ser assim também que venhamos a praticar. A graça tem que bastar e não olharmos mais para a lei. Ora, vamos no 9 aqui porque eu estou com tempo, só tem 4 minutos de gravação, vamos até 10, então vamos aqui no 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da preposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra
no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Está entendendo, meu amado? Enquanto havia o sacerdócio levítico, havia o concerto antigo. E dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O caminho só foi rasgado o véu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Naquele momento o véu do templo se rasgou de céu a baixo. O véu do tabernáculo, o véu dos santos, que fazia a separação do homem e Deus, acabou. Não tem intermediário mais. Vamos lá. Que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons sacrifícios, que enquanto a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, para corrigir isso, e já foi corrigido por Jesus, entende? Mas, olha aqui, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Que tabernáculo é esse, meu amado? Acorda! Não feito por mãos de homens. Aqui está só por mãos, mas é mão de homens. Isso é, não desta criação, ou seja, não dos homens, não feito pelos homens, é verdade. Nem por sangue de bode, nem bezerro, nem por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se sangue de touro, sangue de bode e a cinza de uma novilha esparzida, ou seja, espalhada sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. Se o sangue de bode, se o sangue de ovelha, se o sangue de cabrito santificava as pessoas lá de Israel naquela época, quanto mais o sangue de Cristo hoje. Aleluia! Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Essa é a herança, meu amado. Essa é a promessa, a vida eterna. E por isso é mediador do Novo Testamento. Já foi, agora é o 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervém a morte do testador. Meu amado, acorda. Novo Testamento é após a morte de Jesus, meu amado. Até a morte de Jesus não é Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a morte de Jesus não é Novo Testamento. Novo Testamento é novo concerto. É da morte de Jesus para hoje. Que dia é hoje? Olha aí no seu calendário. Até hoje. É o Novo Testamento, meu amado. Vou repetir o 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervém a morte do testador. Quando ele morreu, o Novo Testamento passou a valer. Só tem testamento quando alguém está morto que faz o testamento. Então, meu amado, mais uma vez, esqueça aquilo que falam para você sobre Abraão, Moisés, Isaac e Jacó. Quando você vê alguém pregando esses homens, fala assim: ô pastor, ô fulano, ô pregador, o senhor prega Abraão, tá bom. O senhor prega José, tá bom. Prega Moisés, tá bom. E por que manda aceitar Jesus? Manda aceitar Abraão também, horas. Pregou Moisés? Moisés é muito lindo, muito maravilhoso. Manda aceitar Moisés. Porque prega Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, esses homens falhos. E manda aceitar Jesus. Boas novas, meu amado. Boas novas é Jesus, meu amado. Boas novas não é Abraão, Isaac, Jacó, José, Ruth, Esther.
Ah, foram grandes homens, grandes mulheres, tudo bem, não importa, não é isso que eu estou falando, não salvaram ninguém. Quem salva é Jesus. E é isso que Hebreus está falando aqui. Eu vou continuar lendo 9, eu ia parar, mas vou continuar lendo. Se você não quiser assistir, estiver cansado, ou se eu estiver ofendendo você, meu amado, não assista. Porque eu estou falando aqui o que está na palavra. Terminou o tempo. Eu estou falando aqui o que está escrito aqui na palavra. Ah, meu irmão, você se contradiz, você diz que a Bíblia não é a palavra, ela contém a palavra, meu amado. A palavra está aqui, eu estou lendo na palavra, é isso que eu falo o tempo todo. Eles sabem que é isso que eu falo. Eles ficam dizendo aí que eu fico me contradizendo, porque eles não têm argumento contra mim. Não tem, meu amado. Eu já vi uns blogs aí que andam falando que eu sou herege, eu não tive tempo para ler ainda, eu só ouvi falar. Mas quando eu ler aquele blog, eu vou responder ele tintim por tintim. Eu respondo pedacinho por pedacinho ali, com isso aqui na mão, ó. Vamos ver, aí você julga, meu amado. Temos que julgar o profeta assim. A palavra manda a gente julgar assim. Vamos lá. Porque eu estava onde, meu amado? Eu nem sei mais onde eu estava. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Mas vindo Cristo como sumo sacerdote, nem por sangue de bode de bezerro, porque se o sangue de touros e bodes, eu estava no 9, capítulo 16. Porque há um testamento porque onde há um testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. O Velho Testamento, se teve algum valor, foi enquanto eles estiveram para lá. Mas o Novo Testamento, a aliança de Cristo, a graça, o valor dela é hoje. E quando nós voltamos para o Velho Testamento, quando nós ficamos com a lei de Moisés, que não é nem para nós, que nós somos brasileiros, nós estamos renegando a Cristo e o seu sacrifício. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: esse é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Então o testamento velho de Moisés também foi com sangue, viu, meu amado? Mas sangue de bode, sangue de cabrito. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. É porque aquilo era sombra das coisas futuras, entende, meu amado? Aquilo era coisa assim que significa hoje o sangue de Cristo. Era uma representação disso. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus veio para cumprir a lei e cumpriu, meu amado. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário foi cumprir a lei. Ele não fala que veio cumprir a lei para a gente estar cumprindo a lei até hoje. As pessoas te ensinam errado. Fala, Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir, e cumpriu. Está escrito aqui em Hebreus, ó. E todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estava cumprindo a lei e acabando com essa porcaria dessa lei. Isso é lixo. A lei de Moisés é lixo, meu amado. Eu não estou falando coisa de heresia aqui, não. Estou dizendo para você que não vale nada. Para nós nunca valeu, que nós nunca fomos hebreus. Nós nunca fomos judeus. Nós nunca fomos Israel. Para nós a lei de Moisés nunca valeu. E para eles que aceitam Jesus também, não vale mais nada, porque ela acabou. Para nós ela nunca existiu. E para Israel ela acabou. Ela é abrogada. Nós lemos já aqui nos vídeos passados, em Hebreus 7. Leia aí, a Bíblia está na tua casa, é só você ler, ué. Leia aí que você vai ver, ou ver o nosso vídeo aqui anterior a esse. Não é porque eu estou falando isso não, porque eu li o que está escrito aqui na Bíblia. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que esses. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Olha só, meu amado, a palavra repete isso sempre. Metendo pau, batendo doído no santuário feito por mão. Sabe o que é o santuário feito por mão? É a igreja que você chama. É templo.
Isso é santuário feito por mão, ou não é? Não foram mãos de homens que fizeram? A palavra sempre bate nisso. Bate, que eu quero dizer assim, fala contra. Estevão foi arrastado para fora do templo e apedrejado quando ele pregou contra o templo. Ele disse, Abraão foi bom, José foi maravilhoso, Isaac, Davi, ele vai elogiando todo mundo. Todo mundo foi maravilhoso. Mas Deus não habita em templo feito por mão de homem. Pronto. Enquanto ele estava falando que os caras do passado foram maravilhosos, porque pela fé Abraão saiu da sua parentela e tal, ele estava sendo bem ouvido. Quando ele falou, Deus não habita nisso aqui não, isso aqui é templo feito por mão de homem. Arrastaram ele para fora do templo e meteram pedra nele. E mataram ele apedrejado. E hoje, se você fala isso na sua igreja, você acha o quê? Eles não vão te apedrejar também? Que lá não é igreja, é o templo, tá certo? Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Santuário feito por mãos, meu amado, a palavra diz que é falso. É apenas figura do verdadeiro. E qual é o verdadeiro? Vamos lendo. Você vai ver o que é casa de Deus mais adiante. Eu já falei isso nos vídeos passados e não chegamos lá ainda. Mas vamos chegar. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferece muitas vezes, mas o sumo sacerdote, a cada ano, entra no santuário, quer dizer, entrava, no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele foi sacerdote e foi sacrifício também, Jesus. Por isso foi perfeito e eterno o sacrifício dele. E como os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Você espera Jesus para a salvação, ele vai aparecer para você de novo, sem pecado. Essa é a promessa, está aqui escrito, eu creio nela. 10. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Olha, presta atenção, meu amado. A lei é apenas sombra das coisas futuras, aquilo não é para ser seguido, não. Aquilo já foi para o brejo. Porque tendo a lei a sombra dos bons futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer o Deus a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Você está fazendo algo da lei, meu amado, para de fazer. Da lei dos homens, não. Eu estou falando das coisas espirituais. Tá certo? Eu não estou falando para você não fazer da lei dos homens. Tem que obedecer às leis dos homens, sim. Nós somos sociais, vivemos em sociedade e temos uma hierarquia política administrativa. Eu digo a lei de Moisés. Tá certo? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Meu amado, Jesus falando, olha, Pai, eu estou aqui para satisfazer a sua vontade. Tira o primeiro fora, arranca Moisés, arranca aqueles concertos que não serviram de nada. Tem lugar aqui na Bíblia, em Mateus, que diz assim, se o ministério da morte veio gravado em pedras, muito mais excelente é o ministério da graça. Ministério da morte. O Velho Testamento. A aliança de Moisés. Aí Jesus fala, sabe o que daquilo? Tira o primeiro concerto para estabelecer o segundo, meu Pai. Está escrito aqui, Hebreus 10. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez apenas. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Eu continuo. Estamos lendo Hebreus 10. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Hebreus 10, verso 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos. Já lemos isso agora há pouco no versículo atrás e aqui está repetido, olha, como é que é importante isso. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Já viu, é muito comum as pessoas dizerem assim, Senhor, me cobre com seu sangue. Aí eu clamei o sangue de Jesus. Meu amado, na palavra de Deus não tem isso hora nenhuma. Nós só vemos aqui o sangue de Jesus como se fosse um meio pelo qual nós adentramos a graça, adentramos ao Pai, adentramos ao Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus que nos lavou e nos remiu. O sangue, então, ele na verdade é figura da água, pode-se dizer assim, que nos limpa do pecado. É figura, por exemplo, de um transporte, um meio de transporte que nos conduz até o Pai. É o sangue. Agora, que o sangue vai livrar alguém de alguma coisa, eu não vejo isso em lugar nenhum escrito. Eu só vejo as pessoas falando, mas sem entendimento, porque ouviu outra pessoa dizer. Se você encontrou na Bíblia falando que o sangue tem poder para te proteger de alguma coisa, me mostra. Me mostra que eu retiro tudo que eu estou dizendo. Mas enquanto ninguém me mostrar, meu amado, não vou nessa não. Eu faço como Jesus me disse. Aquele que crê em mim, como diz o pastor, dele fluirão rios de água viva. Foi assim que ele falou. Não. Aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, dele fluirão rios de água viva. Foi assim que ele falou? Não. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Tá certo, meu amado? Não confunda. Vamos parar de ser bibliólatras. Adoração à Bíblia. Isso o Senhor não se agrada. Vamos em frente. A Bíblia foi criada pelos padres, não esqueça disso. As Escrituras sagradas que estão aqui, não. Mas a Bíblia foi. Não confunda a Bíblia com as Escrituras Sagradas. A Bíblia é um livro que contém as Escrituras Sagradas. A Bíblia nunca foi a palavra de Deus, nem vai ser. A palavra de Deus é Jesus e ponto final. Eu defendo isso até a morte. Eu morro defendendo. Defendo o meu Salvador, Yahushua, que a gente chama de Jesus. Porque foi Ele quem morreu por mim na cruz. Ele é a palavra, não livro, não objeto, não nada feito pelos papas. Não escrituras. As escrituras são nobres? São, mas não é a palavra. A palavra é Jesus, Yahushua, o Salvador, que nós conhecemos como Jesus. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor no fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Porque a lei de Moisés é a lei de morte, viu? Aquela alma que pecar, essa morrerá. Então por isso é que diz aqui, quebrantando alguém a lei de Moisés, no 28, 10, 28, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça.
Porque vós bem conhecer aqueles que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o meu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, oh, que palavra é essa? Supostastes grandes combates da aflições, iluminados, Senhor. Essa palavra aqui me deixa com calafrio. Em parte fostes feito espetáculo com vitupério e tribulações, e em parte fostes participantes com que assim foram tratados. Porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultados galardões, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tem muita gente aí que não está vivendo pela fé não, hein, meu amado? É pela certeza. Por isso juntam tesouros onde a traça rói. E isso é condenável por Deus. Nós, porém, não somos como daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E assim fecha-se o capítulo 10 de Hebreus. Eu tinha lido ainda hoje, aqui no local que fala da casa do Deus vivo. Nós que somos a casa do Deus vivo. E eu perdi. Eu não sei, na verdade, onde foi que eu li essa passagem, mas eu achei interessantíssima, porque muito se fala que a casa de Deus é o templo, e que tem que estar dinheiro na casa de Deus. Em vários locais, a Bíblia diz que a casa de Deus somos nós. Mas essa passagem de Hebreus, que eu não me lembro onde está, se você se lembrar, anote aí para mim, por favor, nos comentários, que diz, a casa de Deus que sois vós, né? Fala aqui em Hebreus, em algum lugar por aqui, no 6, no 7. Eu, na verdade, não sei mais onde era. Mas eu gostaria que, se você achar, eu estou com tempo aqui, faltam 3 minutos, quem sabe eu encontro aqui. Eu não anotei nem nada, mas eu li aqui. Eu estava dando uma olhada aqui antes de começar a gravar, e eu vi aqui falando que nós somos a casa de Deus. Eu acho que isso é importante colocar, porque... tem que ir na casa de Deus, hein? Jesus disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Bom, aquilo foi aquela casa que o homem fez para Deus, que Deus disse a vida toda. Ele não habita em templo feito por mão de homens. Tanto que Jesus foi lá e derrubou tudo. Olha, tá vendo aquela pedra maravilhosa, Senhor? Aí Jesus responde, pedra maravilhosa? Isso aí não vai restar sobre pedra aí que não seja derribada. Porque eu mesmo derrubo e eu mesmo construo em 3 dias. Ninguém entendeu nada que ele estava falando. Mas então, enquanto uns admiravam aquela casa, enquanto Davi tinha prazer em ir lá, dizia assim, alegrei-me quando me disseram vão à casa do Senhor, Jesus estava destruindo aquilo, porque a casa do Senhor mesmo é você, meu amado. Tem que tomar posse disso. É você que é a casa. Se você que está me ouvindo aí achar, eu peço por favor que coloque no comentário aqui do YouTube, em Hebreus 5, 6 por ali, onde diz que nós somos a casa do Senhor. Tá bom? Vamos em frente, eu volto com outros vídeos, uma outra sequência, fazendo uma narrativa de outra parte da Bíblia muito em breve. Não vou ficar longe, não. Depois de tanto tempo sem colocar vídeos novos aqui no canal Verdade Oculta 2, aqui estou eu, irmão Rubens, amado por uns, odiado por outros, por causa das convicções que eu tenho das questões espirituais. Na verdade, eu não me canso de dizer. Os senhores do mundo dominaram tudo, a economia, a saúde, a educação, a política, a mídia. E você acha que eles não dominariam a religião? O melhor meio de prender o povo, de condicionar as pessoas é a religião, sem dúvida. E você acha que os senhores do mundo deixariam a religião de fora e não a dominariam? Claro que eles dominaram. É por isso que nós entendemos de um jeito muitas coisas, mas a Bíblia, esse livro, ele fala de outra forma. E aí as pessoas me criticam, né? Chamam de herege e tudo mais. E dizem, mas ô irmão Rubens, o que você faz com a Bíblia na mão
se você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus? Meu amado, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu digo e afirmo e tenho certeza que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. E basta. Né? Eu não vi na Bíblia escrito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não vi nem Jesus falando da Bíblia, porque quando Jesus andou pelo mundo, é fato, não existia a Bíblia. A Bíblia é um livro criado pelos papas da Igreja Católica. As Sagradas Escrituras é uma coisa, a Bíblia é outra. Vamos desconfundir, meu amado. Ah, mas as Sagradas Escrituras estão na Bíblia. Claro, as Sagradas Escrituras estão na Bíblia. As Escrituras feitas por homens inspirados por Deus está na Bíblia, mas não é a Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros. Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, dele fluirão rios de água viva. Foi assim que Jesus disse? Não. Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras é uma coisa, a Bíblia é outra. As Escrituras estão aqui, ó. Mas isso aqui é a Bíblia. E a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Jesus. Não sobrou outra coisa para ser a palavra de Deus. Na própria Bíblia está escrito que Jesus é a palavra. E na própria Bíblia não está escrito que a Bíblia é a palavra. E assim está escrito aqui na Bíblia, seja o homem mentiroso e verdadeiro Deus, segundo o que está escrito na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que está na Bíblia, o livro que os padres fizeram. Entendido? Estou olhando para cá porque minha Bíblia está aqui na minha mão e eu consigo ler olhando para cá. Eu quero que você leia comigo juntos a carta aos Hebreus. No capítulo 7 inteirinho e no capítulo 8 também. Vamos ler sobre sacerdócio, tá bom? Para a gente pegar bem essa questão da lei e da graça. Tá certo? Nós vamos saber bem aqui alguns detalhes importantes aqui em Hebreus. Olha, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei da justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era esse, Melquisedeque, né? A quem até o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos. É o que eu digo sempre. Abraão deu dízimo de sangue, não foi dinheiro. Foi dos despojos, da matança que ele fez. Está aqui mais atrás um pouquinho. Dízimo de matança. Isso para lá, irmão Rubem, você já está sendo chamado de herege. Não fala do dízimo, porque o dízimo é que sustenta o sistema Illuminati. Depois eles vão te pregar, irmão Rubens. Então vamos lá. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Despojo é aquilo que a pessoa pega da guerra, né, que sobra. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei de Moisés, de tomar os dízimos do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. O dízimo é elemento da lei, está escrito aqui, Hebreus 7, no capítulo 5, mas eu não vou falar em dízimo aqui não, deixe isso para outra hora. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, também pagou dízimos. Por meio de Abraão, meu amado, tem dízimo. Por meio de Jesus, não tem dízimo. Vamos continuar lendo, mas o assunto aqui hoje não é dízimo não, é que vai caindo aqui, a gente vai falando também, né? Ora, já foi, 9.
e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. No lombo quer dizer, não tinha nascido ainda, né? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? O que quer dizer isso aqui, meu amado? Porque aqueles sacerdotes do Antigo Testamento que eram intermediários entre o homem e Deus, eles eram falhos, eram homens pecadores. Hoje não há necessidade de sacerdote não, meu amado. Entre você e Deus não há necessidade mais não. Você tem o sumo sacerdote eterno, Jesus. Se tem alguém entre você e Deus fazendo o papel de sacerdote, mesmo que seja outro nome, outro título, mas que a função seja aquela função de levar você a Deus, de ser intermediário entre você e Deus, mesmo que ele chame pastor, mas a função não é de pastor, é função de sacerdote. A Bíblia está dizendo que isso não existe mais. Porque aqui em Hebreus 7 está escrito assim, ó. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico... Ah, mas aí meu pastor não é levita. Claro que não é levita, é brasileiro. Mas aqui está dizendo quanto a Levi e a Jesus, tá certo? E se o seu pastor se considera de Jesus, não tem nada de se fazer papel de sacerdote. Que necessidade haveria logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha que versículo-chave 12. Mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Deus não muda, meu amado. Deus é único. Mas a lei sim, está escrito aqui, olha. Porque mudando o sacerdócio, mudou de sacerdócio levítico de Arão para sacerdócio melquisedeístico de Jesus, vamos dizer assim. Tá certo? Agora o 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou a lei, meu amado. A lei era os 10 mandamentos e as leis de Moisés todas. A lei agora é essa, ó. Um mandamento vos dou. Que amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, também vós amai-vos uns aos outros. Vamos em frente. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Jesus pertencia a Judá, a tribo de Judá. Da família de Tamar, lembra dela? Então, da família de Ruth, da família de Boaz, da família de Raabe. Jesus é da família de Raabe, que todos classificam como prostituta lá de Jericó, que nada, ela foi uma grande mulher, sogra da Ruth. Assim como Noemi, né? Raabe também foi sogra da Ruth. Eu vou parar por aqui no versículo 13, mas nós vamos seguir no próximo vídeo. Fique atento, porque eu estou de volta ao canal Verdade Oculta 2 e com a Bíblia na mão.